Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Vocês aprenderam até então que o adjetivo é aquela palavra que dá característica a um substantivo, que dá característica a alguma coisa, ou caracteriza uma pessoa, ou caracteriza um objeto, né? Isso é adjetivo. Aí a gente agora ampliou um pouquinho esse conhecimento que a gente já está maiorzinhos, né? Então, o que acontece? Você vai ver que o adjetivo é aquela palavra que modifica o sentido do substantivo. Porque há uma modificação no substantivo quando a gente dá, né, isso um adjetivo para ele. Então, o adjetivo é essa palavra que ela modifica o sentido, acrescentando-lhe uma característica ou uma natureza, tá bom? Característica, estado ou uma outra natureza ao substantivo, ao adjetivo. Bom, esse adjetivo ele tem as suas classificações, né? Como todas as palavras em língua portuguesa, elas são classificadas, né? O adjetivo ele classifica-se em adjetivo simples, né? Adjetivo composto, e a gente vai ver aqui. Bom, primeiro a gente tem essa formação aqui dele, né? Agora a gente vai ver a classificação dele. Quanto à classificação, o adjetivo ele pode ser um adjetivo explicativo ou um adjetivo restritivo, tá? Ele explica ou ele restringe. Quando é que ele é um adjetivo explicativo? Quando ele dá características próprias desse substantivo. Então, eu coloquei aqui, ó, classificação dos adjetivos. Explicativo e restritivo. Explicativo, ele atribui característica própria do substantivo. Aí tem aqui exemplo. Fogo quente. Substantivo é fogo. O adjetivo que foi dado a ele é quente. Isso daí é um adjetivo explicativo? É, porque ele está dando uma característica própria do fogo. Não existe fogo frio, tá? Então, isso daqui é chamado, esse adjetivo aqui, quente, é chamado de adjetivo explicativo, porque ele explicou realmente a característica própria. Então, quando dá característica própria do substantivo, a gente chama de adjetivo explicativo. Aí tem outro aqui, homem mortal. O homem não é mortal? Isso é também, então esse mortal aqui, eu chamo de adjetivo explicativo, porque essa é a característica própria do homem, né? Agora a gente vai ver aqui o adjetivo restritivo. O adjetivo restritivo, ele dá características que não são próprias do substantivo. Exemplo, casa bonita. Toda casa é bonita? Não. Então a gente diz que isso aqui é um adjetivo bonita, é um adjetivo restritivo, tá? É longa estrada. Toda estrada é longa? Não. Tem estradas que são mais curtas. Então, esse longa aqui é um adjetivo restritivo. Aqui tem menina loira. Toda menina é loira? Não. Então, esse adjetivo aqui é adjetivo restritivo. Retornando. O adjetivo, ele é classificado como explicativo quando ele dá características próprias do substantivo, ok? E o adjetivo é classificado como restritivo quando a característica que ele dá não é própria do substantivo, ok? Aí tem aqui. Por exemplo, a gente tem aqui também, ó, mel doce, ó, essa característica, isso aqui é um adjetivo explicativo, porque o mel é doce mesmo, não existe mel amargo, tá? Agora a gente vimos a classificação dos adjetivos. Quanto à classificação, os adjetivos podem ser explicativo ou restritivo. Nós não vamos esquecer, né? Agora a gente vai ver a formação desse adjetivo. O adjetivo ele é formado assim. Ele tem adjetivo simples. O que é um adjetivo simples? Ele é formado apenas por um radical, ou seja, por apenas uma palavra, apenas um adjetivo, tá? Aí a gente tem que formado apenas de um radical, tá? Ó, feio, novo, azul, bonito,
lindo, né? Então, esses adjetivos que eu citei para você e esses que estão aqui são classificados como adjetivo simples, porque só tem um radical. Se tem um adjetivo simples, tem um adjetivo composto. O adjetivo composto é aquele formado por dois ou mais radicais. Exemplo, amarelo-limão, viu? Dois radicais. Então, isso aqui é um adjetivo, tá? Uma cor é um amarelo-limão. Aí a gente tem outra aqui, sociocultural. Aqui a gente tem dois radicais, tá? Ele tem sócio, né? E cultural. Então, isso aqui é um adjetivo composto. Luso brasileiro, tá vendo? Dois radicais. Então, ele é composto, ok? Aí também tem o adjetivo primitivo. O adjetivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra, tá? Ele não surgiu de uma outra palavra, ele já nasceu desse jeito. Exemplo, aqui ó, caro, uma palavra só, sujo, velho e rico. Você viu? Então esse aqui a gente chama de primitivo, tá? Primitivo, ele não derivou de nada, tá? E se tem um adjetivo primitivo, tem um adjetivo derivado. O derivado é aquele que deriva de outra palavra, tá? Ó, cheiroso, derivou de quê? Do adjetivo, de uma palavra, cheiro, tá? E eu sei que isso daqui é um adjetivo por causa do oso, tá? Esse sufixo aqui, oso, indica abundância de alguma coisa, ok? Cheiroso. Ó, a palavra aqui, imoral. Imoral é um adjetivo derivado, porque ele derivou de quê? Ele derivou de moral, tá? Então, imoral, ele derivou da palavra moral. Então, ele é um adjetivo, ele é um adjetivo derivado. Orgulhoso, tá? Orgulhoso também é um adjetivo derivado, porque ele derivou da palavra orgulho, tá? Orgulho. Bom, com relação aos adjetivos, voltando, né? Quanto à formação dos adjetivos, a gente tem 4 adjetivos. A formação dele, ele se forma em 4. Adjetivo simples, formado apenas por um radical. Adjetivo composto, formado por 2 ou mais radicais. Pode estar com hífen, como está aqui, ó, com hífen, ou sem hífen. Sociocultural não tem hífen. Em um tempo atrás tinha o hífen, mas com a nova ortografia, o hífen caiu, tá? Então é sociocultural. Esse daqui tá com hífen, uso brasileiro, então composto. Adjetivo primitivo, aquele que não deriva de outra palavra. Adjetivo derivado, aquele que deriva de outra palavra. E agora a gente tem a palavra, tem locução adjetiva. Todas as vezes que você ouvir a palavra locução, você vai entender que você vai estar diante de 2 ou mais palavras, mas que significam uma coisa só. E como é formada uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva é formada por uma preposição e um substantivo. Ou pode ser uma preposição e um substantivo. Exemplo, barco, ó, barco, a vela. Quem é o adjetivo aqui? É isso aqui, ó, a locução adjetiva está aqui. A locução adjetiva está bem aqui. A vela, esse a aqui é uma preposição. Você pode achar que isso daqui não é uma preposição, mas esse a é uma preposição. Eu vou provar para você que ele é uma preposição, por quê? Ele é uma preposição porque se a gente tirar toda vez que você olhar um a e você pensar que ela é um artigo, se você tirar e fizer falta, é preposição. Se você tirar e não fizer tanta falta, é um substantivo. Exemplo, se eu tirar aqui barco, eu posso falar barco-vela? Não existe barco-vela. Existe barco a vela. Então, esse a aqui não dá para você tirar, porque se você tirar, fica sem sentido, fica parecendo barco-vela. Não existe barco-vela. Existe um barco a vela, né? Ele é comandado por aquelas velas, né, que vão batendo no vento e vão dando um impulso para ele ir naquela direção do vento.
Então, é um barco à vela, tá? Então, aqui você viu uma preposição e um advérbio, tá? Barco à vela. Agora, aqui tem papel sem cor. Olha a locução aqui, ó. Preposição, uma preposição, mais um substantivo. Então, a locução adjetiva é formada assim, é uma preposição mais um substantivo. E às vezes dá até para a gente formar uma palavra só. Aqui não dá, barco à vela, não tem como a gente transformar isso aqui, né? Mas aqui a gente pode dizer papel sem cor. A gente pode transformar essa locução aqui, ó, em uma só palavra. Aí vai ficar incolor, né? O que é sem cor? É uma coisa incolor, ok? E nós temos outras, né? Outras locuções adjetivas aí no seu livro que você pode acompanhar comigo, que tem aqui, ó. Né? Tem uma tabela aí para você ler bastante, ó. Locução adjetiva. De abdômen. Olha o de aí. Nós não falamos? Locução adjetiva é formada por uma preposição e a maioria delas é de, tá? Quase toda locução adjetiva, essa daqui você viu que foi sem cor, é uma preposição. Mas se você pegar o seu livro aí, as páginas 47, você vai ver que é sempre a preposição de. Ó, de abdômen, abdominal. De abelha, apícola. De águia, aquilino. De aluno, discente. De bispo, episcopal. De boca, bucal ou oral. E assim sucessivamente. De cabeça, cefálico, né? Você vai ver aqui, de nariz, auricular. Então, você percebeu que toda locução adjetiva é formada de uma preposição mais um substantivo ou um advérbio, ok? Você vai fazer os seus deveres todos aí, bonitinho. Você vai ter tempo suficiente para fazer. Fica com Deus.